Oi, meus amores! Vocês estão bem? Espero que sim. Nós estamos vivendo dias e tempos diferentes, né? Tanto as escolas quanto as famílias precisaram se reinventar e se adaptar de um dia para o outro. Então, o que antes nós conhecíamos como uma educação presencial se tornou uma educação online. Eu sei que pais e professores estão dando o seu máximo para dar conta de tudo, mas às vezes bate aquele sentimento em você de que você não está conseguindo auxiliar o seu filho da melhor maneira. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, porque muitas famílias me procuraram querendo dicas de como auxiliar os seus filhos nas aulas online. Eu dividi em 2 vídeos. Eu vou falar sobre as dicas com as crianças menores de educação infantil e o outro de as crianças maiores de ensino fundamental 1 e 2, tá bom? Agora vamos falar de filhos que estão no ensino fundamental? Vem comigo! As crianças do ensino fundamental, elas estão recebendo bastante conteúdo. Isso é importante que elas participem das aulas online, que elas façam as atividades que estão sendo enviadas, porque a escola está tentando entrar na sua casa e de alguma maneira fazer o que ela fazia no ambiente físico na sua casa. Lembre que a escola, ela será muito flexível no retorno, porque foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa. E a escola também está fazendo o seu máximo para cumprir o seu papel. Mas a flexibilidade é uma palavra que está presente no discurso de todos os profissionais da área de educação. Reparem nisso. Uma dica muito importante é que vocês tentem manter a rotina com as crianças. Então, escolher um horário que a criança tenha um rendimento maior é importante para que ela estude, para que ela faça as atividades propostas. E dependendo da idade da criança de ensino fundamental 1, é importante que os pais estejam um pouquinho do lado. Fundamental 2 eles já são mais autônomos, mas mesmo assim ainda é uma criança, então lembre de ficar por perto de alguma maneira, oferecer ajuda. Uma coisa que os pais me falaram bastante, que tem sentido dificuldade, é em ajudar os filhos nas suas dúvidas. Eu vou te falar uma coisa, você não precisa saber de tudo, então fique muito tranquilo. O que é importante que você faça no momento de dúvidas dos seus filhos é entender qual é a dúvida do seu filho e encorajá-lo a levar essa dúvida de volta para as professoras. Acredito que a maioria das escolas de ensino fundamental tem algum tipo de canal de comunicação com as professoras, então retorne essa dúvida para a professora para que ela possa explicar para eles. Uma outra dica que pode acontecer nesse momento também é falar para o seu filho ligar para algum amiguinho, para ver se o amigo entendeu e se o amigo pode explicar. Isso também é muito válido, né? E as crianças adoram quando os amigos explicam para eles a matéria. É uma maneira também de manter as relações interpessoais ali que acontecem na escola. Então, eu dou essas 2 dicas caso seu filho tenha dúvida e você não saiba ajudar. E não se cobre, você não precisa saber de todas as matérias para ajudar o seu filho, tá bom? Uma outra dificuldade que as famílias compartilharam comigo, que tem enfrentado com as aulas online, é que a criança acaba se distraindo muito facilmente na frente de um computador e que tem outras coisas que chamam a atenção. Isso é absolutamente normal. Até nós adultos, às vezes a gente está trabalhando na frente do computador e se você parar para perceber, você se distrai fácil também. Então, uma dica que eu dou nesse momento é, para as crianças menores do ensino fundamental, então crianças de 6, 7, 8 anos, que ainda não têm tanta autonomia, é importante que de alguma maneira, nesse momento de estudo, um adulto esteja presente ali do ladinho dele para ir auxiliando, porque se a criança se distrair, você consegue ajudá-la a voltar a sua atenção no que ela precisa fazer. E converse com ela também, antes de tudo, né? E mostre para ela que é por um período que ela vai ficar ali na frente do computador estudando. Depois desse período, ela tem o restante do dia para fazer outras coisas que ela queira, mas mostre para ela a importância dos estudos. Os estudos, eles são importantes para a nossa vida inteira, não é só para agora. Para as crianças do ensino fundamental 2, você já pode conversar com elas e fazer combinados de que não é o momento de jogar, não é o momento de conversar em WhatsApp com os amigos, é o momento de se concentrar nos estudos.
E então você dá confiança para ela, dá um espaço para ela e deixa que ela se autorregule nessa cobrança de que aquele momento é o de estudar. Mas fique um pouquinho percebendo o que ela está fazendo. Se você perceber que a criança ela ainda não consegue se autorregular, então você conversa muito sério com ela e mostra que se ela não conseguir ter autonomia e fazer o que vocês combinaram, que é estudar naquele momento, e só depois que terminar os estudos ir para a parte de lazer, que você vai precisar ficar pertinho dela e que ela não vai poder ficar mais sozinha, né? As crianças, principalmente do ensino fundamental 2, elas já não querem mais pai e mãe do ladinho. Então, esse combinado ele funciona muito bem. Outro ponto é como manter a atenção das crianças durante os encontros virtuais, com os amiguinhos, com a professora. Às vezes a criança ela se desinteressa e ela não quer ficar ali na frente do computador. Até porque é diferente num ambiente virtual, né? Não tem as pessoas ali do seu lado. A criança, às vezes, ela não tem a noção de que outra pessoa vai falar e você espera, e depois outra pessoa fala e você espera, né? É bem diferente. Então, converse com a criança antes desse momento, antes de ter esse encontro virtual, e mostre pra ela todos os aspectos positivos, que os amiguinhos estão com saudade, que a professora está com saudade, que é pra vocês se verem ali, que depois as crianças vão conseguir se encontrar na escola de novo, que vai passar rapidinho, que é por um período curto. E se a criança, de repente, ela entra no encontro virtual, né, e ela só fica quietinha, ela não tem vontade de participar, e você percebe que ela está bem chateada de estar ali, que ela realmente não tem interesse, não fique forçando a barra, porque isso pode fazer com que a criança ela não tenha vontade mesmo de participar dos próximos encontros. Então, se você realmente percebe que ela não tem interesse, você já incentivou, você já conversou e ela não tem interesse, dá um tempinho pra ela, dá um espaço pra ela e volte a conversar sobre isso. E volte a mostrar pra ela e a falar pro seu filho a importância dele participar. O objetivo dos encontros virtuais é manter as relações interpessoais, né? É essa parte mais social que nos foi tirada por conta do isolamento. Então, ele é muito importante também. Mas lembre sempre que tem que ter um equilíbrio. Então, se a criança está extremamente interessada, ótimo. Se a criança ela está mais ou menos, converse com ela, incentive, né? A maioria das crianças não sabem a importância disso, mas você adulto sabe. Então, cabe a você incentivá-la e mostrar todas as características boas daquele momento. Quando acabar, inclusive, fala pra ela, viu? Não passou rapidinho? Foi tão gostoso, eu gostei tanto de ver seus amigos, porque isso incentiva o seu filho. Outra dificuldade relatada pelas famílias é quando tem mais de um filho, conseguir acompanhar os estudos de mais de um filho. E é super normal ter essa dificuldade, principalmente se o pai e a mãe estão trabalhando, estão de home office, conciliar tudo isso com o estudo de 1, 2, 3 filhos é bem difícil. Então, a dica que eu tenho para você que está nessa situação é uma organização. Eu imagino que muitas pessoas já tenham e que mesmo assim seja difícil, mas fazer uma organização do dia a dia pode te ajudar muito nessa tarefa. Uma última coisa muito importante é para vocês pais, né, adultos que estão aí participando dessa educação online, dessas aulas online, não se cobrem. Está sendo difícil para todo mundo. Não tá fácil pra ninguém, né, gente? Para você também, porque a maioria tem que conciliar home office, reuniões, com os afazeres da casa, com o almoço. Eu sei que é difícil, né? E é difícil mesmo. Então não se cobre. E não ache que vocês, pais, precisam ser super-heróis para dar conta de tudo. Se um dia você não conseguiu dar aquela atenção necessária para as aulas do seu filho, não se martirize por isso. No dia seguinte, você tenta fazer diferente e ver o que dá certo, né? A gente tá vivendo uma coisa muito nova pra todo mundo, então tem que ir testando as possibilidades e vendo o que está dando certo, o que está dando errado. Cada família também tem uma organização diferente, então cada um de vocês precisam encontrar dentro da organização de vocês como que isso pode acontecer de uma maneira mais favorável pra todo mundo, né? Tanto pros adultos quanto pras crianças, tá bom? Mas por favor, não deixe de fazer as atividades com o seu filho, seja ele de educação infantil, seja ele de ensino fundamental, seja ele do ensino médio. Essas atividades que eles estão fazendo em casa, a escola está levando para sua casa,
é importante sim para a aprendizagem da criança. Eu espero que esse conteúdo ajude muito nos próximos dias, porque a gente ainda tem um período aí de aulas online pela frente, então eu espero que possa ter ajudado. Se você gostou, curte o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aqui no canal, no botãozinho vermelho. E ativa o sininho, porque ativando o sininho, vocês recebem os novos conteúdos toda semana, tá bom? Um beijo e sempre estou à disposição. Precisando, envie um e-mail que eu vou deixar aqui nos comentários e eu estou totalmente à disposição para vocês. Podem me fazer perguntas, pedir dicas, tá bom? Lembra que eu estou aqui por vocês, combinado? Até semana que vem. Beijo!